Vamos hoje aprender um pouquinho mais sobre a história do Brasil. Olha só, o Brasil em toda a sua história teve 7 constituições e nós vamos trabalhar um pouquinho sobre elas hoje. Fica comigo, eu sou Elaine Abreu, professora de História, e hoje nós vamos ter aí uma aula sobre as principais constituições. Beleza, gente? Então vamos lá, ó. Precisamos lembrar que nossas constituições são apenas textos. Se serão meras utopias ou se servirão de indicativos para a conquista de direitos e, consequentemente, para a construção de uma sociedade mais justa e digna, vai depender de nossa participação enquanto homens e mulheres em busca de uma verdadeira cidadania. A primeira Constituição do Brasil foi a Constituição de 1824. Após a independência do Brasil, ocorreu uma intensa disputa entre as principais forças políticas pelo poder. O Partido Brasileiro, representado principalmente a elite latifundiária escravista, produziu um anteprojeto apelidado de Constituição da Mandioca, que limitava o poder imperial anti-absolutista e discriminava os portugueses anti-lusitanos. Dom Pedro I, apoiado pelo Partido Português, ricos comerciantes e altos funcionários públicos, em 1823 dissolveu a Assembleia Constituinte Brasileira e no ano seguinte impôs seu próprio projeto, que se tornou a nossa primeira Constituição. A primeira Constituição do Brasil, ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta. A última, de 1988, ela foi promulgada. A primeira foi imposta por quem? Dom Pedro I. Essa é a nossa primeira Constituição, a nossa primeira carta. E eu vou colocar aqui para vocês as principais características dessa Constituição. Nós temos aí, ela foi outorgada, como já falei, o Estado centralizado, uma monarquia hereditária, os 4 poderes executivo, legislativo e judiciário, tinha o poder moderador do Dom Pedro I, o voto era censitário e nós temos aí a Igreja Católica como a religião oficial do Império. A segunda Constituição, a Constituição de 1891. O contexto histórico. Logo após a proclamação da República, predominaram interesses ligados à oligarquia latifundiária, com destaque para os cafeicultores. Essas elites, influenciando o eleitorado ou fraudando as eleições, que era chamado de voto de cabresto, impuseram seu domínio sobre o país através do coronelismo. Essa foi a segunda Constituição. As principais características da Constituição. O Brasil era chamado de Estados Unidos do Brasil. Essa carta foi promulgada, foi feita legalmente, foi debatida. Nós tínhamos 3 poderes e extinguiu, foi extinto o poder moderador. O voto é universal, com exceções a analfabetos e mulheres. O Estado é laico, ou seja, separado da Igreja. E nós tínhamos como inspiração a Constituição norte-americana. Esta foi a segunda Constituição. A terceira Constituição é a Constituição de 1934, feita por quem? Getúlio Vargas. O contexto, Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, e eles convocaram, foram para as ruas pedir uma nova Constituição. Principais características: continuou o nome Estados Unidos do Brasil. Esta carta foi promulgada, feita legalmente. Introduziu o voto secreto e o voto feminino. Criou a Justiça do Trabalho, leis trabalhistas, jornadas de 8 horas diárias, repouso semanal, férias remuneradas. Esta foi a terceira Constituição. A Constituição de 1937. Contexto. Como seu mandato terminaria em 1938, para permanecer no poder, Vargas deu um golpe de Estado, tornando-se ditador. Usou como justificativa a necessidade de poderes extraordinários para proteger a sociedade. Eles tinham medo da ameaça comunista, perigo vermelho, exemplificada pelo Plano COI, falso plano comunista, inventado pelos seguidores de Getúlio Vargas. O regime implantado de clara inspiração fascista ficou conhecido como Estado Novo. Constituição de 1937, quarta Constituição do país. O nome do Brasil permanecia Estados Unidos do Brasil.
Esta carta foi outorgada, ou seja, imposta. De inspiração fascista, regime ditatorial, perseguição aos opositores e intervenção do Estado na economia. Aboliu a liberdade de imprensa e o mandato presidencial foi prorrogado até a realização de um plebiscito, que nunca foi realizado. Tinha inspiração de ditaduras fascistas como a Itália, Polônia e a Alemanha. Esta foi a quarta Constituição. A quinta Constituição aconteceu no período da redemocratização, em 1946. O contexto: devido ao processo de redemocratização, a queda de Vargas, fazia-se necessária uma nova Carta Constitucional. Daí o Congresso Nacional recém-eleito assumiu tarefas constituintes. O nome do país: Estados Unidos do Brasil. A carta foi promulgada, feita legalmente. O mandato presidencial era de 5 anos. Ampla autonomia para os estados e municípios e defendia a propriedade privada. Assegurava o direito de greves e de livre associação sindical, garantia liberdade de opinião e de expressão. Esta foi a quinta Constituição, a de 1946. A sexta Constituição é a Constituição de 1967. O contexto histórico: essa Constituição surgiu na passagem do governo de Castelo Branco para Costa e Silva, no período da ditadura militar, onde predominavam o autoritarismo e a falta de liberdade política. Documento autoritário, a Constituição de 1967 foi largamente emendada em 1969, absolvendo instrumentos ditatoriais como os Atos Institucional 5. O nome do país: República Federativa do Brasil. O documento foi promulgado, foi aprovado por um Congresso Nacional mutilado pelas cassações. Confirmava os atos institucionais e os atos complementares do governo militar. Sétima Constituição, Constituição de 1988, Constituição Cidadã. Desde os últimos governos militares, Geisel e Figueiredo, nosso país experimentou um novo momento de redemocratização, conhecido como abertura política. Esse processo se acelerou a partir do governo Sarney, no qual o Congresso Nacional produziu nossa atual Constituição. Suas principais características: nome do país: República Federativa do Brasil. A carta foi promulgada, ou seja, feita legalmente. Reformas eleitorais foram impostas, o voto para analfabetos e para brasileiros de 17 e 16 anos. A terra com função social, foi feita várias reformas agrárias, combateu ao racismo, dava garantia aos índios de posse de suas terras e também instituiu vários direitos trabalhistas, como redução da jornada semanal, seguro-desemprego, férias remuneradas, 13º salário. Os direitos trabalhistas aplicavam-se aos trabalhadores urbanos e rurais e se estendem aos trabalhadores domésticos também. Em 1993, 5 anos após a promulgação da Constituição, o povo foi chamado a definir, através de plebiscito, alguns pontos sobre os quais os constituintes não haviam chegado a acordo. O resultado foi a manutenção da República Presidencialista, que é o que nós temos hoje no Brasil. República Federativa no Brasil. República Presidencialista. Estas são as principais características da nossa Constituição. Foram 7 constituições em vários períodos, em vários contextos históricos, e eu espero tê-lo ajudado a construir a sua história, a sua visão histórica dentro desse contexto de várias mudanças no Brasil. Um grande abraço e até mais!